assunto é com Murilo Rocha. Ele venceu o trânsito, chegou. Pois é. Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Dia bem ruim de trânsito em Belo Horizonte, né? A Luciana definiu bem. Pequenos acidentes hoje, qualquer acidente em Belo Horizonte hoje representa um gargalo no trânsito, né? E aqui na Nossa Senhora do Carmo tinha um acidente envolvendo 3 veículos ali na subida, ali perto daquelas lojas ali, né? Na subida da Nossa Senhora do Carmo ali, aquele complexo de lojas ali. Tinha um acidente envolvendo 3 veículos que parou o trânsito, né? E me impressiona que as pessoas deixam o veículo no meio da rua, né? Mesmo sem nenhuma vítima, nada, apenas a colisão leve ali, caso até de multa, né? Mas as pessoas não têm essa informação, tem que tirar o veículo, encostar o veículo para o trânsito fluir. Mas enfim, vencemos essa barreira e estamos aqui. Falando de um problema aí do estado, que nossos ouvintes estão até comentando agora, que é a questão da adesão ou não de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Projeto este, né, que está na Assembleia Legislativa, chegou na semana passada, e ontem o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, deu um recado, né? Chamou uma entrevista coletiva para falar do início do trâmite do projeto do regime de recuperação fiscal. Foi a primeira vez que ele se manifestou de forma oficial, e ele deu um recado ao governo de Minas, né? Falando que o governo apresentou como única opção para conseguir administrar o estado e as contas do estado nos próximos anos, mas que na prática, segundo consultoria aí do Legislativo, esse projeto ele não só não elimina a dívida de Minas, que hoje é de 156 bilhões de reais, como ele aumenta ela ao fim de 9 anos. A dívida vai estar em torno de 170 bilhões de reais, isso estimativa, né, de uma consultoria aí que foi contratada para fazer estes estudos, ou seja, então ele deu um recado para o governo que tem vendido esse regime como a solução, né, que vai equacionar, equalizar, resolver o problema das dívidas, vender estatal e congelar salário de servidor para resolver a dívida. Ontem o presidente da Assembleia disse que não, né? Ele falou, olha, esse projeto está sendo vendido como a única possibilidade, mas ele na prática não elimina essa dívida, ele aumenta a dívida, inclusive. Aumenta pouco se a gente pensar em intervalo de 9 anos, né? Mas vai de 156 para 170 bilhões, aumenta 14 bilhões, não é pouco. Mas eu digo, diante desse histórico, né? E aí, respondendo os nossos ouvintes, não é uma dívida contraída pelo governo Zema, mas também pelo governo Zema, né? Como de outros governos aí ao longo da história. Mas me chamou a atenção esse posicionamento aí do presidente da Assembleia, que é sempre muito discreto, né? Ele geralmente se manifesta só em plenário e tal. Chamou ontem essa coletiva para falar que o projeto ele não resolve a questão da dívida. A resposta do governo vai ser dada agora. O secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, chamou uma coletiva agora às 11h30 da manhã, final da manhã, para dar, eu acredito que ele vai dar aí a versão do governo sobre o regime de recuperação fiscal. Com certeza vai trazer outros números, né? Vai dar outros números, tanto sobre a dívida quanto sobre a viabilidade das contas do estado nos próximos anos. Acho que é isso que ele vai destrinchar nessa coletiva, ou vai apresentar nesta coletiva, as contas feitas pelo estado para apresentação desse regime de recuperação fiscal que vem sendo vendido pelo governo do estado como única saída viável economicamente para Minas sobreviver nos próximos anos. Ontem o presidente da Assembleia, voltando à coletiva dele, disse que é possível talvez que a Assembleia discuta outras alternativas dentro desse regime de recuperação fiscal, que talvez esse projeto sofra mudanças e que os deputados possam criar outros mecanismos, outras alternativas, uma vez que, na visão da Assembleia, esse projeto não resolve esse problema da dívida de Minas. Acredito nessa coletiva de hoje do governo, né, do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, ele deva trazer outros números, né? Talvez falando sobre a dívida, falando sobre os próximos anos, sobre a capacidade do estado de continuar pagando os servidores, caso seja aprovado ou não seja aprovado esse regime de recuperação fiscal. Né? Vou fazer aqui um serviço de futurologia. Acredito que ele vai falar que vai ficar inviável a situação do estado, caso o regime de recuperação fiscal não seja aprovado, que não vai conseguir honrar, por exemplo, o pagamento dos servidores mais em dia, que vai ter que voltar para aquela questão do parcelamento. Provavelmente ele vai fazer um cenário aí catastrófico caso não seja aprovado o regime de recuperação fiscal, e vai dar outros números que, se o regime for
aprovado, onde aí Minas vai acabar acertando as contas aí nos cálculos do Estado, né? Acredito que esse vai ser mais ou menos o tom da coletiva de logo mais do secretário Gustavo Barbosa, né? A gente não vai conseguir trazer ela aqui no primeira edição, mas ao longo do dia, no jornal Band News segunda edição e nossos blocos ao longo do dia, a gente vai detalhando e amanhã a gente consegue fazer aí esquadrinhar aí, explicar melhor aí a versão aí do secretário de Fazenda. Acredito que o Orion também amanhã vai nos ajudar nessa tarefa aí de entender a versão do Estado sobre esse projeto. Mas que fica aí do ponto de vista político da declaração ontem do presidente da Assembleia mostrando, olha, não é essa coisa tão boa como está sendo vendida, como a salvação, né? E pode ser que seja alterado aqui na Assembleia. Uma vez que ele não resolve o problema da dívida do Estado, ele até aumenta, né? A dívida vai continuar a crescer. Então, a Assembleia pode buscar alternativas a esse projeto. Eu, pelo menos, li assim a entrevista ontem do presidente da Assembleia, Tadeu Martins, concedendo sobre o início da tramitação desse projeto no Legislativo. É isso, Lucas, Luciana.